Bom dia. Bom dia, meus amigos. Eu estou aqui de novo na casa do seu Jairo, meu irmão, meu amigo, no Passaré, em Fortaleza. Estou com o boné mais feio do mundo, que é do estado de São Paulo. Tem São Paulo impreso, bonézinho. Atrás tem uma bandeirinha verde e amarela, muito fraquinha. É horrível, né, pessoal? O Tarcísio, Gomes de Freitas, vou dar para fazer uns bonés bonitos, que isso aqui desmoraliza o Estado, né? É melhor não ter. Aliás, eu vou dizer aos senhores que eu tenho bonés de Lisboa, de Roma, de Paris, de Portugal, da Espanha, Barcelona. Eu vou eliminar todos os bonés vermelhos, não vou usar mais nenhum vermelho. Camisa do Fortaleza, não vou vestir mais, porque tem vermelho. Me deram uma camisa branca do Fortaleza, só porque o escudo é pouquinho vermelho, eu vou tolerar. Não por ser vermelho desse indivíduo que está esculhambando o Brasil, que eu não quero nem chamar o nome dele, entendeu? Porque o Alcides Santos, quando fundou o Fortaleza, ele se mirou na Revolução Francesa, a Queda da Bastilha, 1789, e as cores da bandeira francesa: vermelho, azul e branco. Olha bem, quero dar um alô para você, Isabel Pettini, jornalista, repórter, mulher de auditório, mulher de estúdio, cantora, viúva do Zé Lisboa, né? Nossa amiga que mora na beira-mar. Bom dia para você, Isabel. Bom dia para você, doutora Tânia Coutinho, advogada. Bom dia, Roberto Gomes, homem que faz a programação da RádioDVC.com, que é a emissora NET, da Rádio FM 97,1 de Calcaia. Ele, o Cássio Pajeú, pela Web Rádio Pajeú, o Joaquim Bezerra, pela Estilo Web Rádio. Eu quero dar uma luta também para você, Marcos Almeida, lá em São Paulo. Obrigado pela mensagem que você mandou, o Capitão Aíso, a Graça Viana, que é minha sobrinha lá de Maceió. Para vocês, meus parentes aí do Rio de Janeiro, a Cássia, Eduardo, Antônio do Monte, Itamar, meu amigo Coronel Leandro Viana, que é meu parente. Você também, Glorinha, em São José dos Campos, Gorete Lopes, do Rio de Janeiro, a doutora Ermelinda, filha da minha saudosa irmã, a Helena, ela é advogada. Bom dia, Ermelinda, um abraço a vocês todos. Quero dar um alô também para a doutora Eneida Lima, que está de prontidão, assistindo ao nosso vídeo. Quero convocar vocês para escutar o meu programa Morrendo de Saudade, só música dos Santos Dourados, às 10 horas da manhã, logo mais, pela Rádio Web Pajeú. É só você escrever no Google, Web Rádio Pajeú, 10 horas você me escuta. Ou então às 2 horas da tarde, RádioDVC.com, você me escuta. Ou então às 21 horas, de novo Web Rádio Pajeú, de hoje 20 horas. Obrigado a vocês todos. Vamos a nossa agenda, que é de cabeça. Se eu me esquecer, passe em branco. Olá, primeiro, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, querendo mostrar-se bonzinho, vendo que estava frustrado em ser ministro do Supremo Tribunal Federal, propôs uma PEC, a emenda da Constituição, para dizer que é crime portar droga e traficar droga. Muito bem, Rodrigo Pacheco. Você não precisa nem disso, não. Bastava o projeto de lei para dar uma redação bem forte e dura ao artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que dá uma pena bem pouquinho para o cara que cheira pó, que fuma coisa. Agora veja a esculhambação. No Supremo Tribunal Federal, a descriminalização das drogas já está com 5 votos contra 1. E a ministra Rosa Weber, aqui para nós, faz vergonha.
você vai sair, Rosa Weber, melancolicamente no Supremo Tribunal Federal, você antecipou seu voto, porque pediram vista, não vai dar tempo de você votar. E o próximo ministro não pode votar, que a Rosa Weber já votou no lugar dele. É incrível, né, pessoal? Eu vou entrar no julgamento da semana. Espera aí, pessoal, espera aí. Esperem. Olha, aborto também está quase aprovado. O crime de aborto, matar a criança no ventre da mãe, desmoralizar a nossa Constituição Federal, no artigo 5º caput, que garante a vida. Esse aborto só podia ser liberado através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, porque o artigo 5º diz: é garantida a vida, esta Constituição assegura a vida, a liberdade, a propriedade, não haver discriminação de raça, sexo, coitado. Se vida intrauterina é vida, não se pode abolir, isto é, descriminalizar o aborto, que é desmoralizar a nossa Constituição. Bom, vamos agora ao que nos interessa, ver se eu me esqueci de alguma coisa. E outra, o Lula, só para registrar, já andou esculambando o americano lá em Cuba, falando que era um atentado contra a democracia. Isso é o que fala nas redes sociais. Embargo a Cuba pelo americano. E daí ele vai lá para Nova York, deve falar amanhã, ler, porque ele não sabe falar. Ele não sabe escrever. Ele é analfabeto, ele é mentiroso. Quando ele fala de improviso, ele mostra a qualidade dele. Entendeu? Inclusive, ele vai falar na ONU, Assembleia Nacional da Organização das Nações Unidas, e lá eu quero ver a cara dele, cara de rapariga ruim. Ele também devia explicar por que ele estava furtando caneta mais a Janja lá na Índia. Está tudo nas redes sociais. Não é não, Roberto Gomes? Doutor César Pinho, Viçosa do Ceará, bom dia para você. J. Evangelista, lá na Itatira, sertãozão do estado do Ceará. Olha, como é que se pode aceitar essa bandidagem que está dominando o Brasil? Eu vou dar uma paradinha para dar um alô para duas pessoas que me pediram. Uma só pediu e a outra eu vou por extensão. Eu vou dar um alô para todos os eminentes juízes e desembargadores do estado do Ceará. Especialmente vou nomear o doutor Francisco Bezerra Cavalcante como representante dos desembargadores. Homem de bem, todos são de bem. Lá do Tauá. E o doutor Sérgio Viana, que é meu filho, que eu não ia dar alô para ele não, porque primeiro o meu filho tem um ecletismo com ele, que ele não decide a pedido de ninguém. Jamais houve um pacto, e o pacto é de dois, mas foi um pacto de cada um. O meu, eu disse, eu não vou pedir nada ao meu filho, nem para ele despachar quando o processo estiver demorando, que ele não deixe de demorar. Nem vou pedir para ele dar uma decisão contra a lei a favor de alguém. A mesma coisa, ele disse, papai, eu não aceito ninguém usar seu nome, ninguém me pedir contra a lei. Eu atendo todos os advogados, inclusive quer dizer ao senhor o seguinte, que um dia um advogado, que era muito meu amigo, ousou em chegar, Serginho, não sei o quê, ele chamou o ilustre advogado de lado, olha, aqui eu sou juiz, não toque no nome do meu pai, não me chame de Serginho, que eu me julgo suspeito, é pior para você. Então, Sérgio, parabéns para você, você é um homem de bem, eu sei do seu sofrimento para passar em vários concursos. Primeiro, quando você passou para procurador da AGU, que foi uma luta, porque eu tive que antecipar a sua formatura, a OAB não
aceitou colocar você para fazer a prova da OAB. Eu tive que entrar, foi quinta vara da Fazenda Federal, você deu liminar e você fez a prova. Assim que você se formou, que recebeu o diploma de bacharel em Direito, já advogado, só foi receber a carteira da OAB, você correu para Brasília, assumiu a Procuradoria da AGU, foi trabalhar lá em Uberlândia, depois Sergipe, depois Crateús, fez concurso para juiz, passou e hoje você está numa comarca de peso igual de Fortaleza. Parabéns para você, meu filho. Eu quero dar o exemplo do meu filho a todos vocês, porque a minha luta como advogado com deficiência visual, desde quando estudante de Direito, enxergando com os olhos dos outros, né? Eu digo isso aí. Hoje eu fazia 84 anos, mas tudo bateu. Bom, vamos à nossa agenda. Eu assisti pela TV Justiça parte do primeiro julgamento, que foi do tal de Aécio, não sei de quê, que o advogado foi um cidadão lá que eu ouvi pouco. Mas ele, peguei a parte que ele deu uma cacetada no ministro Alexandre de Moraes, e o ministro ficou mais brabo do que um siri numa lata, como diz aqui o nordestino. Brabo, não é bravo não, aqui a palavra mesmo é bravo, viu, pessoal? É o nosso português caboclo. O segundo, o Sebastião Coelho, desembargador aposentado do Rio de Janeiro, que hoje advoga. Eu acho que eles não fizeram bem quando ele cutucou a onça com a vara curta, quando ele disse, por trás por trás dessa bancada, existem os ministros mais odiados do Brasil. Ele disse, isso é verdade, viu, pessoal? Isso é verdade. Por fim, outro advogado, que eu não gravei o nome, esse aí, não sei como é que é assim. Ele diz assim, terminou dizendo, está defendendo brilhante no tal de Thiago Matar. Ele terminou dizendo assim, por fim, um ministro que diz, eleição não se ganha, se toma. Rapaz, o Luiz Roberto Barroso abriu a boca e disse um bocado de heresia, tentando explicar, dizendo que foi um senador pelo estado de Roraima que disse, olha, voto de papel é fácil modificar. Lá em Roraima, o voto de papel, não sei o quê. Aí eu recebi um convite do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e fui até lá. E ele mesmo divulgou, o Zé Disseu disse, eleição não se ganha, eleição se toma. Luiz Roberto Barroso disse isso, ainda disse lá a nossa ideia de derrubar o presidente lá em Boston, e disse mais, perdeu o Mané, e recentemente disse, nós derrotamos o bolsonarismo. O que vocês querem mais? Agora, a atitude dos advogados eu reprovo. Reprovo porque eles foram fora daquilo que manda a lei. Como eu me portaria? Excelência, disseram os ministros, em defesa do meu constituinte fulano e tal, eu vou fazer preliminares. A primeira preliminar, eu, advogado, estou amparado pelo artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é inviolável no exercício de seu munus profissional. O artigo 6º do Estatuto da OAB, que é a Lei Federal 8906, de 4 de julho de 94, diz, não existe hierarquia entre juiz, advogado e promotor, devendo haver respeito mútuo entre eles. O artigo 7º, parágrafo 2º também do Estatuto da OAB, diz que o advogado tem imunidade no exercício de sua atividade profissional. E este aqui, o artigo 31, parágrafos do Estatuto da OAB, diz lá,
O advogado não deve ter receio em desagradar o juiz. O que você quer mais? Você me lembre uma coisa que eu vou ter que dizer sobre o golpe de uma democracia que não existe. Tá certo? Aí, na segunda preliminar, eu quero demonstrar a vossas excelências a suspeição que os senhores estão impedidos de julgar meu réu, porque o senhor ministro Alexandre Maia vem destruindo a democracia com o império de suas decisões contra a Constituição Federal, eliminando a voz dos brasileiros na internet, no rádio, na televisão, esvaziando o direito de ampla liberdade de expressão, comunicação, sem censura prévia, previstos, olha bem, artigo 5º, inciso 4º, em que a manifestação veda o anonimato. O 9º que diz, é livre a manifestação de pensamento, expressão e comunicação, sem censura prévia. Vamos lá. O artigo 220, parágrafos, trata da ampla liberdade de imprensa. Quando Vossa Excelência, o ministro Alexandre Moraes, fez o que fez com o deputado federal Daniel Silveira, acompanhado por seus pares, foi a maior vergonha que eu já senti como advogado, isso é mesmo. E os estudantes de direito, que hoje dizem que estão decepcionados com as lições que Vossa Excelência proferiu na sala de aula lá do Lago São Francisco. Eu estou falando totalmente ao contrário. Bom, isso é o mínimo. Vossa Excelência proibiu a fala do jornalista Alan Santos, decretou a prisão, e eu disse tantas vezes, jamais a justiça norte-americana fará a extradição do Alan Santos. O Oswaldo Eustáquio está aí com problema de deficiência física, pela tortura que sofreu, preso porque falava, exercia a liberdade de expressão. Eu ainda dizia eu assisti a live do Daniel Silveira, quando ele diz, eu estou amparado pelo artigo 53 da Constituição Federal, defendo o Supremo Tribunal Federal, mas não posso defender determinados ministros, tal. Bom, aí eu prosseguia. Já está destruída a democracia. Ia para o Edson Fachin, dizia a mesma coisa. Era bom Vossa Excelência lembrar que você se é suspeito. Você que descondenou o Lula, que decretou a nulidade de um processo sem o mínimo de nulidade. Porque lá existem 3 ou 2 exceções de suspeição do Sérgio Moro, com sentença de improcedência transitadas em julgado. E Vossa Excelência desrespeitou os ministros do STJ que ratificaram a condenação do Lula. Vossa Excelência desrespeitou os desembargadores do TRF da 4ª região que fez isso. Bom, vamos lá. Eu ia de um por um, até Carmen Lúcia. E mais, olhe bem, teve um episódio do Jefferson, Roberto Jefferson. Quando a Carmen Lúcia, ministra, petista, comunista, todo mundo sabe disso, disse aquela asneira, disse, é censura prévia e sonho da eleição. Mas eu, como é provisória, eu voto a favor. Quando o Roberto Jefferson disse um bocado de coisa contra a ministra, que ele não devia ter feito isso, só a ela era dada a legitimidade de processar criminalmente o Roberto Jefferson por causa das ofensas que constituem calúnia, difamação e injúria, e sendo contra uma ministra que é servidora pública, ela tinha a prerrogativa do artigo 145, parágrafo único do Código Penal, para representar criminalmente contra o Roberto Jefferson em 6 meses, entendeu? Com as agravantes do artigo 141, no crime de calúnia, difamação e injúria,
que diz lá, inciso segundo, quando praticado contra servidor público, e o parágrafo terceiro do artigo 140 trata da injúria, a pena é de 1 a 3 anos. E o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do Roberto Jefferson, provocando aquela angústia, aquela ira do Roberto Jefferson, que chegou ao ponto de atirar contra policiais. Aí ele ainda diz, o crime vai ser julgado todo, inclusive tentativa de homicídio, pelo Supremo Tribunal Federal. E daí? E o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, tirando todas as prerrogativas do Tribunal do Júri. Aí eu ia para Carmen Lúcia, eu ia para cima do Toffoli, o amigo do meu pai, perguntar a ele, seu ministro, o senhor foi envolvido pela Odebrecht de corrupção, com o nome de amigo do meu pai. O senhor acha que era justo o senhor, na hora de perguntar se o senhor podia ser investigado por esses crimes, que o senhor votasse a seu favor? Nunca ouvi falar disso. Aí eu ia para o Luiz Fux, Rosa Weber, Gilmar Mendes. O senhor acha que o senhor é imparcial, seu ministro? O senhor que disse no começo que o Lula merecia um julgamento justo, e se eu disse que o senhor estava tramando empurrar o Lula na goela do povo brasileiro, disse nas minhas lives. O senhor acha que é parcial, ou o senhor acha que o senhor é isento de qualquer imparcialidade? Ou seja, o senhor é imparcial quando se abraça com advogado do Lula, chorando porque foi vitorioso, porque a ministra Carmen Lúcia, a seu pedido, modificou o voto dela, e se não fosse ela ter modificado, dá 2 anos antes, e o senhor, o habeas corpus, o embargo de declaração teria sido livrado improvido. E o próprio Luiz Fux, que as promessas dele. Aí eu dizia, Gilmar Mendes, Edson Fachin, era o Luiz Fux, a Rosa Weber, Carmen Lúcia, Toffoli, Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto, os senhores deixaram de tomar conhecimento da competência do artigo 102, do artigo 103 da Constituição Federal? Senhor ministro, o senhor esqueceu as lições que o senhor escreveu no seu livro? Vamos para outra preliminar. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal. É lamentável a gente ter que dizer o que eu estou dizendo. Eu quero que me informem onde é que está escrito que o Supremo Tribunal Federal tem competência de julgar o Roberto Jefferson, tem competência de julgar o Alan Santos, tem competência de julgar os homens do suposto golpe do dia 8 de janeiro, será? E outros mais. Gueto Macedo, Oswaldo Eustáquio, o nosso ex-presidente Bolsonaro. O que é que faz com isso aí, pessoal? Era exceção de suspeição e exceção de incompetência prevista nos artigos 95 a 112 do Código de Processo Penal, envolvendo ministros e servidores. Aí eu ia para o julgamento em si. Aí eu pedia, primeiro, Vossa Excelência tem que se julgar suspeito. Segundo, tem que se julgar incompetente. Terceiro, vamos ver o que diria no terceiro. Senhores, eu nunca vi tanta soma de sandice, de falta de respeito à democracia, falta de respeito que vem sendo progressivamente criada a ponto de nós estarmos num comunismo de 80%. Isso eu digo sem medo. Comunismo com a imperiosidade do senhor ministro Alexandre de Moraes, que é seguido por seus pares. Menos, atualmente, pelo Cristiano Zanin, que é ministro recente do Lula, pelo André Mendonça e pelo Cássio Nunes Marques. Por que eu digo isso? Vamos ver. Nós temos as condenações, foram desse. Primeiro foi o Aécio, pegou 17 anos, porque o advogado mexeu com o Alexandre de Moraes, colocou a pena
de uma prática de homicídio qualificado. É difícil o tribunal do júri condenar um réu, homicídio qualificado. Ele somou. Organização criminosa é a quadrilha do artigo 288 do Código Penal, com as modificações de leis extravagantes que transformaram o crime de quadrilha em organização criminosa. Aplicou essa pena. A organização criminosa, pessoal, ela só existe quando os autores do crime se combinam. Ali, se você perguntar, você conhece o outro fulano tal? Ninguém conhece ninguém ali, não sabe o nome, não se organizaram. Tudo nasceu, todo mundo viu, quando o comandante do Exército em Brasília era aquele que tolerava, que permitia, que dizia para o Polícia Federal que não podia mexer com os manifestantes, mulheres, crianças, idosos, doentes, homens de toda idade, ali acampados, pedindo só uma coisa que todo mundo pede, que a própria solicitação do ministro da Defesa, quando mandou aquele relatório sobre o Código-Fontes, que ele disse, ele não falou, essa palavra não existe. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era ministro na época, ele disse lá, e o senhor Alexandre Moraes, que era presidente do TSE ainda disse, não dá tempo de fazer nada para as urnas eletrônicas, tem que ser até para a próxima eleição. E até hoje ele não providenciou nada. Por sua vez, todos sabem que o ministro Luiz Roberto Barroso foi quem agilizou lá no Congresso Nacional não ser aprovada a PEC do voto impresso auditável. A urna eletrônica imprimia o voto e colocava dentro da urna um voto para ser conferido. Aí eu me lembro, o ministro, eu me lembro que o senhor disse. O senhor disse que o voto impresso, célula de papel, isso é contra a democracia, é fraude pura. O senhor confundiu. Agora mesmo os americanos estão anunciando que não venderão mais urnas eletrônicas dessas que estão no Brasil. Olhe bem, e mais a suspeição ainda se capitula muito bem quando a Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 10º, diz que, a partir da diplomação, quem tiver legitimidade pode impugnar a diplomação do candidato, do eleito, em 15 dias. Quando o PL impugnou a diplomação do Lula, com base nesse dispositivo, qual foi a reação do ministro Alexandre Moraes? Isso é atentado à democracia. Aplicou logo uma multa de R$22.991.000 ao PL. Quer dizer, ninguém pode dizer que a urna eletrônica é fraudável. E por que esconderam aquele PL, aquele IP, inquérito policial, que foi mandado pela Rosa Weber na eleição de 18, que o hack em todo o Código-Fontes fez um chafundo de março a 7 de novembro de 2018, e o hacker mesmo divulgou. E depois, quando a Polícia Federal quis identificar o hacker, e hoje nós sabemos que foi o Walter Delgatti, aí disseram, não, contratando a empresa apagou o rastro do hacker. A mesma coisa que o Claudinho fez agora, quando mandou apagar todas as fitas, e só se liberou só 4 fitas das 185 da gravação do dia 8 de janeiro, liberou 4. Aí, ouvi isso, né, pessoal? Prestem minha atenção. Como é que existe organização criminosa? Não tem. Pegou essa pena. Mas a pena do crime de danos contra o patrimônio público, que é o artigo 63, parágrafo 26º do Código Penal. Então, mais um crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, artigo 6,
359 L do Código Penal. É artigo e letra, né? Então, golpe contra o Estado Democrático de Direito, artigo 359 M de Maria, do Código Penal. Não pode, senhores. Não pode. Não pode. Em primeiro lugar, se o pessoal depredou a competência do juiz singular, não existe essa história, não. Supremo, porque a depredação foi contra o Supremo Tribunal Federal. E por que não prendeu o general Gonçalves Dias e a turma que estava recebiendo água? Por que não prenderam aquele fotógrafo que apareceu convidado por alguém? Por que não prenderam o Flávio Dino, que disse publicamente: eu estava na janela do Palácio da Justiça terceira andar e vi tudo? Eu vi nas redes sociais. Então, não houve. No meu entendimento, primeiro, competência de primeira instância. Segundo, ali não podia decretar a prisão de quem estava lá acampado há 60 dias. Tanto porque não sabe nem o que aconteceu. E foi enganada essa gente quando foi dito: vamos colocar vocês nos ônibus para vocês irem para suas casas, seus estados, e levar tudo para Papuda e para Colmeia, presídio de homens e mulheres. Presídios, né? Aí, eu entendo que ali seria só dano contra o patrimônio público. Vou dizer por quê. Primeiro, golpe contra a democracia. Qual é a democracia que foi golpeada? Se nós não estamos em democracia, não estamos. Golpe contra o governo Lula, muito menos. Atentado contra o Estado Democrático de Direito, nós estamos no Estado não democrático, embora sendo direito torto, direito realizado, feito, fabricado, forjado por um ministro só que é seguido por seus pares. Eu pergunto, por que quando é Mendonça, por que o Cássio Nunes Marques, por que o próprio Cristiano Danilo não tem medo do Alexandre de Moraes? Ou existe medo, ou muito corporativismo, ou muita conivência. Nós chegamos até aqui no seguinte: você vê aqui fotógrafo, diz que passou pela Força Nacional, todo mundo lá tranquilo. As mensagens trocadas com os Dias, com o Flávio Dino, ninguém sabe disso. Vem essa aqui, essa Eligiane, o nome dela, como é, Eligiane Câmara, é? É o nomezinho, a relatora da CPI mista, Eligiane Gama, que chama o Grama, né? Ela disse que agora tem bastante subsídio para pedir o indiciamento de Bolsonaro, por causa daquele volta do gato. Aí eu pergunto, a Vaza Jato foi criada pelo Intercept, aquele jornalista John Green, que jogou e todo mundo aceitou como verdade as gravações hackeadas pelo próprio Walter Dugatti. Aí não, o senhor pode exibir, dizer que a origem da fonte. Aí não, o artigo 5º, inciso 14 da Constituição, diz que o sigilo da fonte pode ser preservado. E quem é que quebra o sigilo da fonte? É a Justiça. E por que não quebraram o sigilo da fonte lá do Intercept para dizer quem foi que disse isso? Artigo 5º, 12 da Constituição Federal diz que é sigilo de dados. O 151 do Código Penal diz que é crime você quebrar conversa telefônica. E agora? Não quebraram porque tinha certeza, tudo ia à tona, inclusive o cara envolveu a Emanuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente da República na chapa do Fernando Haddad em 2018, e que ela diz: não, eu não tenho interesse nesse negócio não, quem tem interesse é o John Green. Para quem não sabe, John Green é aquele jornalista do Intercept,
muito famoso no mundo inteiro, que agora está tentando redimir-se, quando ataca essas decisões do próprio Alexandre de Moraes. Ele era casado com esse Batista Miranda, que era suplente esse bicho aí de deputado federal, João Williams. O João Williams foi eleito e vendeu o mandato dele, foi embora por 750 mil, é o que falam. E o Batista Miranda assumiu e ele disse publicamente que era casado com o John Clean. Ele morreu na véspera dos 37 anos de idade. Aí por que João Williams vendeu o mandato dele por 750 mil? Todo mundo sabe disso. Redes sociais dizem. Porque ele, o João Williams, teve medo, ele dizia, estou com medo de ser morto. Agora por quê? Uma coisa liga a outra. Uma coisa liga a outra. Apareceu uma presença aquele que tentou matar o Bolsonaro. Meu nome dele, o bicho lá. Bispo Marcelo. Como é o nome dele, João Vitor? Bispo. É o Bispo. É o Adélio Bispo. Esse Adélio Bispo esteve, entre aspas, com um álibi, como tendo passado pela Câmara Federal no dia 6 de setembro de 2018, no momento em que havia um crime contra o Bolsonaro lá em Juiz de Fora. Seria um álibi, mas foi um negócio tão público que não deu para aceitar esse álibi. Agora eu recordo que o Bolsonaro disse quando era candidato. Não. Mataram o Celso Daniel, mataram fulano, 7 testemunhas foram mortos, não sei quem mais, e ele disse, será que vão me matar? Ele disse isso. E o Adélio Bispo apareceu, filiado ao PSOL, com 14 mil reais, com celulares, 2 celulares, notebook, hospedado no hotel, vindo lá de Santa Catarina. Aí, de repente, 4 advogados famosos chegaram lá na polícia antes que eles chegaram lá em flagrante. Resumo, o artigo 17 do Código Penal trata do crime impossível. Como é que se pode dar um golpe de Estado, um golpe contra a democracia, quando a democracia não mais existe? Quando o Estado tem um presidente, quando as Forças Armadas estão aí, melancolicamente assistindo à desgraça do Brasil, com o governo de um condenado escolhido para ser presidente, porque todo mundo sabe, as urnas, né, entre aspas, né, é horrível, entendeu, pessoal? Todo mundo assistindo. Eu entendo que ali foi um crime impossível, que deveria ser por isso só aquele que depredou, crime de dano contra o patrimônio, porque, olhe bem, o que é o crime impossível? Quando é que se pratica um crime? O artigo 18, inciso 1º do Código Penal diz, dá-se o crime. Doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Essa parte é o crime que eu vou matar alguém, faço o meu gosto. Ou eu não quero matar, é um dolo eventual e assim risco de matar. Primeiro, não houve organização criminosa. Segundo, ninguém deu golpe nenhum contra a democracia que não existe. Terceiro, eu entendo que ali foi uma manifestação criada até pelo próprio PT para incriminar o pessoal patriota. Ninguém sabe. Vamos investigar. De um por um, você pertence a qual partido? Você votou em quem? Vamos ver seu título de quem você votou. Aí descobriria a raiz da coisa. O crime impossível, artigo 17 do Código Penal, diz o seguinte, vamos dizer que eu vou matar o fulano. Eu pego o meu revólver e saio para matar o cara. Quando eu chego, meto bala no cara, o revólver era de brinquedo, trocaram o revólver, tinha um revólver de uma criança, do filho meu, e eu não matei o fulano. Isso é um crime impossível. Não pode nem ser punido como tentativa de homicídio. E mais, agora está viralizando em tudo que é de rede social,
a condenação do Bolsonaro, porque ele vendeu as joias, vendeu. O Mauro Cid já disse que o Bolsonaro, aliás, que vendeu as joias, botou o dinheiro na conta do pai dele, é o que a CNN divulgou, e ele tirou o dinheiro e deu para o Bolsonaro. Você vê porque tinha vendido. Bota aí onde é que está escrito na lei. O artigo 1º do Código Penal, vou repetir. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Está escrito lá também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Essa mesma redação. Não é o TCU, não é o Lula, não é o Flávio Dino, não é ninguém que possa dizer que algum ato é criminoso. Só que ele pode dizer a lei. Nenhum decreto do presidente pode dizer que é crime. Entendeu? Nenhum. Olhe bem, para terminar, nós vamos ter mais um ministro, Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal. Aí é que o Brasil vai desaguar no comunismo. Não vai custar. A bandeira brasileira verde e amarelo, vai ser substituída por uma bandeira com foice e martelo, que é igual a bandeira do PT, que o próprio Flávio Dino já disse que é comunista. E todo mundo sabe que essa bandidagem que está tomando conta do Brasil, culpados são aqueles que evitaram o voto impresso da urna eletrônica. Bom dia a todos, obrigado. Desculpem se eu falar a verdade. Eu sou indignado com essa bandidagem que está tomando conta do meu Brasil. Porque em 1957, 58, tal, antes do regime militar, já se podia andar na rua sem medo. E o regime militar veio para reprimir o comunismo e a bandidagem que tomou conta de novo do Brasil. E hoje ninguém pode andar na rua porque o próprio Lula diz que roubar um celular é para comprar comida, para ir para o cinema, para o tal. Então, meu amigo, olha bem, diz que nós dá maconha, aborto, e dizer que roubar o celular não é crime, mas também não é crime não, o Lula, mas a Janja lá olhando para um lado de outro e botando as canetas lá na mesa, lá da Índia, dentro da conta, está nas redes sociais. Bom dia a vocês, meu zap é esse aqui, 85 é o DDD, 999-453883. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês.